Se você está com a sua Bíblia aí, eu queria então que você abrisse, nós vamos ler o Salmo 52, é um Salmo de Davi. Diz assim: por que você se gaba da maldade, ó homem poderoso? A misericórdia de Deus é maior. Você maquina destruição, sua língua, artesã de mentiras, corta como a lâmina afiada. Você ama mais a maldade do que a bondade, chama branco ao que é preto. Você ama fofocas e comentários maliciosos, não passa de um boca suja. Deus vai acabar com você, e então irá varrê-lo para fora. Ele arrancará você pela raiz da terra dos vivos. Versículo 6. Os bons presenciarão tudo e adorarão rindo de alívio. O homem poderoso apostou no cavalo errado, confiou no dinheiro e deu de cara com o desastre. Versículo 8. Mas eu sou uma oliveira, florescendo na casa de Deus. Confiei na sua misericórdia, antes e agora. Para sempre dou graças a ti, pois entraste em ação. Na presença dos teus fiéis amigos, proclamarei o teu bom nome, pois és a minha esperança. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, a gente quer colocar nossa vida no teu altar. E mais uma vez queremos clamar que o Senhor fale com a gente. Precisamos ouvir a tua voz, porque a tua voz, Senhor, ela não confunde. A tua voz, ela traz paz, a tua voz, ela traz direção, a tua voz traz orientação, a tua voz traz alívio ao que está cansado, a tua voz põe em pé aquele que está abatido, a tua voz, Senhor, nos ergue quando nós estamos prostrados. Senhor, que nessa noite o Senhor fale com a gente, como o Senhor falou em todos os atos, Senhor, no louvor, na ministração da palavra, na ministração da ceia, o Senhor falou com a gente. Fala de novo, Senhor, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, Davi escreve esse salmo e ele tinha algo no coração quando ele escreveu esse salmo aqui. Ele fala algo interessante nesse salmo. Derramei água aqui, agora fica aumentando também aqui. Essas coisas de tecnologia, se fosse papel não tinha nada disso, né? Ele fala da destemida confiança em Deus, quando a pessoa está sendo atacada por um inimigo arrogante e maligno, como era o caso de Doeg. Quem que era esse camarada chamado Doeg? Doeg, ele era um servo de Saul. Saul era rei de Israel antes de Davi. E Saul, ele estava perseguindo Davi. Por quê? Porque o reino havia sido prometido a Davi. Saul fez umas baianadas, umas palhaçadas no reino. O que o Senhor fez? Preciso tirar esse camarada daqui. E ele tira Saul do reino. Ele fala, o reino não é mais seu. Eu vou passar a uma outra pessoa. E ele unge a Davi no lugar dele. Só que Davi, naquela época, tinha 17 anos e meio. Era um menino e tal. Só que Davi começou a crescer. Davi começou a ter pessoas que estavam do lado dele, porque Saul tinha abandonado o Senhor, tinha desobedecido ao Senhor. E então Davi começou a crescer. Bom, depois que Davi começou a crescer, gente foi para o lado dele, Saul começou a persegui-lo, começou a ir atrás dele, e queria matar Davi, né? Por quê? Se ele matasse Davi, o reino ficaria vago novamente, e obviamente quem herdaria o reino era o seu filho, no caso Jonatas. E Deus é tão bom que o melhor amigo de Jonatas, quem que era? Davi. Aí tá, tudo bem. Saul começa a perseguir Davi, e Davi vai se escondendo de cidade em cidade, de cidade em cidade. Essa história está lá em 1 Samuel capítulo 22. E ele se esconde numa caverna chamada Caverna de Adulão. E nessa Caverna de Adulão vai muita gente. Diz que vai os endividados, os assassinos, as pessoas que tinham feito alguma coisa que não tinham para onde fugir. Eles iam para lá, para a Caverna de Adulão. E Davi se tornou líder desse povo todo. Bom, o que aconteceu? Davi,
ele tinha passado perto de uma cidade chamada Nob, mas ele não tinha entrado. Ele não tinha entrado naquela cidade, ele tinha passado com o seu exército lá, mas ele não tinha entrado na cidade. Então ele só passou de largo naquela cidade e conseguiu o seu caminho. Esse camarada chamado Doeg ficou sabendo que Davi tinha passado ali perto. E o que ele fez? Ele inventou uma história para Saul, para o rei, dizendo: olha, é o seguinte, Davi entrou na cidade lá de Nob, e os sacerdotes de Nob, o povo de Nob, deu comida para ele, deu cama para ele, deu pouso para ele ficou lá e foi muito bem assistido pelo povo. Saul ficou furioso com isso e falou o seguinte para ele: olha, chama lá o sacerdote de Nob. Um sacerdote veio e chamava Aimeleque, falou assim para Aimeleque: o que aconteceu lá na cidade? Não aconteceu nada. Não, aconteceu sim, a gente ficou sabendo que Davi passou lá. Não, Davi não passou lá, ele passou de largo na cidade, ele passou longe da cidade. Não, ele passou lá e tal. Ele confiou na palavra de Doeg e não do sacerdote. O que ele fez? Matou aquele sacerdote e mais os 85 sacerdotes que estavam dentro daquela cidade. Então todos os sacerdotes da cidade de Nob foram mortos por Doeg. Isso não contentou Doeg, o que ele fez? Ele matou todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças da cidade de Nob, e para terminar ele tacou fogo naquela cidade. Foi isso que Doeg fez. E Davi fica sabendo desse contexto. Davi fica sabendo disso, e nesse contexto então, ele pega e escreve esse salmo. E Davi fica na presença de Deus, na alta torre de refúgio, e ele lança essa denúncia contra Doeg, que é o alvo desse salmo aqui. Os versos 1 a 7 são todos dedicados a Doeg. E Doeg é um tipo de anticristo. Ou seja, ele tipifica o inimigo das nossas almas. Então, Davi, ele termina aqui criticando Doeg, e no versículo 8 e versículo 9, eles são dedicados, ele dedica esses dois versículos a ele mesmo, ao próprio Davi, e ele diz o seguinte, ele fala de si nesse momento particular, e diz assim: que eu seja como uma oliveira, ou seja, que vive muitos séculos. Uma oliveira que floresce, ou seja, não está desraigada. Em suma, Davi que estava dizendo que ele queria ser como uma oliveira. Não é como eu não, porque eu sou oliveira, mas não é como eu não. É como uma árvore, uma oliveira. O que a oliveira produz? Diz para a pessoa que está ao seu lado assim: oliveira produz azeitona. Certo? Então Davi, em suma, ele estava dizendo o quê? Senhor, eu quero ser como uma azeitona. Para que serve a azeitona? Bom, aperitivo, né? Mas nesse caso aqui, a gente vai descobrir para que serve a azeitona. Por que ele quis dizer isso? A azeitona naquela época servia para fazer 4 tipos de azeite. 4 tipos de azeite. Esses 4 tipos de azeite que servia, cada um tinha uma função diferente. E é sobre esses 4 azeites que eu quero falar nessa noite para você. Então, era uma grande prensa, muito grande, tinha um tronco, e esse tronco tinha 4 pedras, e essa pedra ia passando na onde era depositado as azeitonas, ia amassando as azeitonas e ia produzindo o azeite. A primeira pedra ia produzindo, a segunda depois, a terceira e assim por diante. Então, eu quero falar sobre os 4 azeites hoje, amém? Certo? E aí você vai ver a sua vida aqui tipificada nesses 4 azeites, tá? É a sua vida. Você é como uma azeitona, como uma oliveira na casa de Deus. E essa azeitona, essa oliveira serve para algo especial. Primeiro azeite. O primeiro azeite era extraído e era o mais especial. Ele era chamado como azeite virgem. É aquele azeite de oliva que você compra, o azeite virgem. Para que servia o azeite virgem? Aquele primeiro azeite que era separado. Ele servia para ser usado no templo, na adoração ao Senhor. Aquele azeite ele não tinha nenhuma outra função a não ser separado para Deus. Olha que coisa interessante. Então a sua primeira função, diga para a pessoa que está ao seu lado assim, sua primeira função é ser separado para Deus. Amém? Então, sua vida, primeira função da sua vida é ser separado para Deus. Davi estava dizendo aqui que ele queria ser um instrumento de adoração ao Senhor. Por quê? Porque o azeite era um instrumento de adoração.
As pessoas colocavam azeite na lâmpada do templo. Eles usavam o azeite para fazer o óleo da unção. Então aquele azeite era separado para o Senhor. Olha que coisa interessante. Será que a gente quer ser instrumento de adoração a Deus? Será que a gente está disposto a ser instrumento de adoração ao Senhor? Será que nós estamos dispostos realmente a adorar a Deus com a nossa vida? São 4 condições que caracterizam esse modo de viver, de adoração a Deus. A primeira condição é a necessidade de oferecer o melhor a Deus. Querido, isso tem que estar latente na nossa alma. Sabe, a gente tem uma facilidade muito grande de oferecer a Deus qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. Deus, Ele não vai aceitar nada que não seja o seu melhor. Então, querido, eu quero dizer para você que o seu melhor, ele deve ser separado para Deus. Ele deve ser separado para o Senhor. Eu me converti aos 15 anos de idade, e aos 18 anos eu estava entrando no seminário teológico para dedicar minha vida ao Senhor. E eu quero dizer para você que todas as noitadas, as festas que os meus amigos foram e passaram, e viveram, e sentiram, e tudo mais, na verdade, para mim não fez falta nenhuma. Porque eu estava dedicando a minha vida ao Senhor. E eu tenho certeza absoluta que isso não vai fazer falta a você que tem buscado diligentemente, você jovem, tem buscado diligentemente ao Senhor. Não vai te fazer falta. Não vai te fazer falta. Sabe por quê? Porque a vida é muito mais do que uma noite de festa. A vida é muito mais do que uma noite de bebedeira. A vida é muito mais do que isso. O que Deus tem para você, Ele supera essas coisas em muito. O que você precisa aprender a fazer é dedicar esse tempo da sua vida a Deus. Dedicar esse tempo da sua vida ao Senhor. E você que já passou dessa fase, não sei se você saiu muito ou não saiu pouco, não interessa. O que passou é passado. Agora comece a oferecer o seu melhor para Deus. Comece a oferecer o seu melhor. Pastor, como é que eu vou oferecer o meu melhor para Deus? Começa com o seu dia. Muita gente chega no final do dia todo arrebentado, todo destruído do trabalho, cansado, e aí ele vai orar. Ele fala 3 orações, 3 palavras de oração, e ele já está babando no travesseiro. E aí você vem para a igreja no domingo e fala assim, ai Deus, eu quero te oferecer o melhor. Meu querido, o melhor você não ofereceu. Você ofereceu o seu pior. Aliás, a gente faz isso o tempo todo. Por quê? Porque a gente troca as programações da igreja por qualquer coisa. Aí chegou uma visita em casa. Ai, olha, não deu para vir no domingo, pastor, porque chegou uma visita em casa. Você já percebeu que a visita chega exatamente na hora do culto? Ou um pouquinho antes, para te atrapalhar? Quem é que manda a visita lá? Você sabe, não precisa nem falar, né? Então, aquele tempo que você ia dedicar a Deus, o que você faz? Eu fiquei com a minha visita, eu fiquei lá em casa, não deu para ir vir. Pastor, eu não fui na célula, sabe por quê? Porque meu gatinho ficou doente. E aí quer bênção de Deus, quer que o Senhor abençoe. Deus, o Senhor tem, aí cai para o outro lado, para o outro extremo. Eu sou filho de Deus, então Deus é obrigado a me abençoar. É? Se eu falar isso para o meu pai, ele encerra a bênção dele na hora. Ele fala assim, eu não sou obrigado a fazer nada por você. O que eu tinha que fazer por você, Deus olha lá do céu e fala assim, o que eu tinha que fazer por você, meu querido, eu já fiz, sabe o que é? Jesus lá naquela cruz do Calvário. É isso. E você não dedica nada ao Senhor. Você não gasta tempo de leitura bíblica, você não gasta tempo de oração, e você quer receber o melhor de Deus, querido, não é assim que funcionam as coisas não. Você tem que buscar. Você conhece o crente 6 horas? É aquele crente que vive assim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, porque ele mesmo não tem capacidade de desenvolver uma vida de oração. E aí ele vive pedindo oração dos outros. Ele vive pedindo para que os outros orem por ele. Ele vive clamando para que os outros intercedam pela vida dele. Ele mesmo não desenvolve uma vida de oração, então ele tem que pedir para os outros. Querido, não funciona. Você não vai de carona para o céu. Você não vai de carona para o céu. Filho de crente não é crentinho, não.
Filho de crente tem que entregar a vida a Jesus, tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para ser aceito, para ter seu nome escrito no livro da vida. Tá? Então você tem que oferecer o seu melhor ao Senhor. Você tem que oferecer o melhor da sua vida a Deus. Outra coisa, nossas atitudes e atos devem ter como objetivo principal a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você está fazendo algo que não serve, que não é para a glória de Deus, pare. Pare agora. Se você entrou em algo que não era para a glória de Deus, e agora você está dentro desse algo e não consegue sair, começa a pedir para Deus mudar essa história. Começa a pedir para Deus mudar isso. Se você foi desobediente, negligente, e fez algo que você não deveria fazer, começa a pedir para Deus te dar força para você mudar essa história. Porque tudo na sua vida deve ser para a glória de Deus. Terceiro, nossa maneira de viver deve fazer com que outras pessoas glorifiquem a Deus. A sua maneira de viver deve ser um exemplo tão grande que as pessoas olham para você e falam assim: olha, eu preciso daquela bênção, eu preciso ser como aquela pessoa, eu preciso daquilo que aquela pessoa tem. A sua vida deve ser um espelho. As pessoas devem olhar para você e falar assim: essa pessoa é digna de confiança. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Ele não disse assim, ó, imitem a Cristo. Sabe o que ele falou para o povo? Me imitem, porque eu imito a Cristo. Você sabe por que muita gente chega na igreja e fala assim, ó, não olha para Jesus não olha para mim não, olha para Jesus. Olha lá para Jesus, ó, você não olha para mim não, porque eu sou cheio de defeito, olha para Jesus. Querido, sabe por quê? Porque vive uma vida arrebentada, vive uma vida fora da palavra, vive uma vida que não é digna de aceitação. Por isso que ele fala, olha lá para Jesus, não olha para mim não. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ele fala, pode olhar para mim, porque eu imito a Cristo. Com autoridade, dizer para os filhos, filho, imita o papai, porque o papai imita Jesus. E o filho conhece, né? Você pode dizer para o seu discípulo, olha, pode me imitar porque eu imito a Jesus. Seu discípulo não tem tanta intimidade com você. Agora, seu filho é sua esposa, seu esposo, aí é coisa diferente. Né? Eles sabem quem é você. Eles sabem se realmente você tem autoridade para dizer, pode me imitar porque eu imito a Jesus. Então, querido, a quarta maneira, quando abrimos os nossos lábios em adoração ao Senhor. Chega de murmuração, tira a murmuração da sua vida. Para de murmurar. Você sabe por que Israel demorou 40 anos no deserto, numa viagem que demorava 40 dias? Porque eles murmuravam. Eles murmuravam. O que é murmurar? É você ficar reclamando das coisas. Larga de ser inconstante, querido. Larga de ser inconstante. Comece o seu dia adorando a Deus pelo que você tem, pelo que você já recebeu. Comece adorando ao Senhor e não saia dessa linha. Adore ao Senhor em todo tempo. Adore. Lança fora a murmuração. Peça para Deus, Deus, coloca vigia nos meus lábios, para que eu não murmure. Para que eu não seja uma pessoa murmuradora. Ou como diz lá em Tiago, um homem, uma mulher de ânimo dobre. Ou seja, de pensamento dividido. Uma hora está louvando, outra hora está amaldiçoando. Uma hora está dizendo, oh Deus, glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Outra hora está dizendo assim, ai Senhor, por que essas coisas só acontecem comigo? Graças a Deus não tem crente aqui assim, né? Que é tudo santo, com a auréola na cabeça. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nossa boca deve estar fechada para murmuração. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado assim, pare de murmurar. Amém? Fecha a matraca. Para de murmurar. Amém? Segundo azeite. O que acontecia com o segundo azeite? Com o peso da segunda pedra, ele está aí do segundo azeite. Para que serviu o segundo azeite? Ele servia para alimento. Era aquele azeite que o pessoal colocava na comida, usava para fritar as coisas e tal. Então, Davi diz aqui, segundo esse texto, que ele quer ser como um alimento. Alimento para quem? Alimento para Deus? Não. Alimento para quem? Para o povo. A vida dele serviria para alimentar
o povo. Ele era um instrumento de alimento para o povo. Olha que coisa interessante. O povo, querido, está faminto de Deus. O povo não está procurando uma igreja. O povo não está procurando uma religião. Ele não quer saber da sua religião. Ele quer saber se você tem Deus. É diferente. Se você falar de Jesus, é diferente. Então, a gente tem ensinado o povo aqui. Não fala de igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas têm um pré-conceito com relação à igreja. O que eu tenho que falar? Eu tenho que falar de Jesus. Evangelização é falar de Jesus. E a gente vai ensinar essa pessoa nos caminhos do Senhor. Se a pessoa vier para a nossa igreja, amém. Mas se ela não vier, amém também. A gente tem que entender que tem horas que a gente colhe, a gente planta para outros colher. E tem hora que a gente colhe que outros plantaram. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Agora, o que eu tenho que fazer? A minha função é proclamar. Sabe por quê? Porque nós estamos muito cheios. Você está muito cheio, querido. Se você fosse onde eu fui, a semana passada, você saberia que você está muito cheio. Que você tem muito, mas muito, para dar para aquelas pessoas que estão lá. Muito, muito. Muita coisa. Um pastor amigo meu, ele estava sendo conduzido ao pastoreio de uma igreja. E no final de um culto, que era o culto de posse daquele pastor, ele então estava saindo na porta da igreja, um irmãozinho veio e falou assim para ele: eu espero que o pastor alimente muito bem as suas ovelhas. E o pastor deu uma olhadinha nele e falou assim: querido, você não precisa de alimento, você precisa de exercício. Eu quero dizer para vocês, queridos, que nós precisamos de exercício. Você tem muito para dar para as pessoas. Você tem muito, você já recebeu demais. Pastor, mas eu não sei muita coisa. Tudo bem, o que você sabe, você ensina. Tem muitas pessoas que sabem menos do que você. E você foi chamado por Deus para estar aqui hoje, para essa palavra entrar no teu coração e você começar a discipular alguém. Você começar a discipular uma pessoa. Você começar a andar com ela. Você começar a ensinar as coisas mínimas da palavra de Deus para ela. Então, Davi estava dizendo: eu quero ser como alimento. Sabe por quê? Porque diz a palavra que a criação geme. A criação sofre dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A criação toda está aguardando a manifestação sua, a minha manifestação. Eles estão esperando de boca aberta aquilo que a gente pode oferecer para eles. E o que nós temos para oferecer, queridos, é isso aqui, é a palavra. Que a palavra alimenta, a palavra edifica, a palavra sustenta. A palavra coloca de pé, a palavra dá direção. A palavra, ela vai tão fundo no coração humano, que ela divide alma e espírito. Ela divide junta e medula. Sabe o que é isso? Ela vai no profundo, onde nenhum de nós pode chegar, a palavra de Deus chega. Como é que eu alimento o mundo? Quando eu evangelizo, quando eu oro. A igreja está obesa, está na hora da gente ter exercício. Sabe o que acontece com comida que você não comeu? Olha lá na geladeira. De repente você começa a sentir um cheiro de azedo dentro da geladeira. Você fala assim: mas tem alguma coisa fedendo aqui. E você começa a abrir os potes de Tupperware para ver o que está fedendo. E de repente você encontra uma comida que você havia feito na semana passada e aquele negócio azedou dentro da geladeira. Por quê? Porque não foi usado. Querido, a palavra não pode azedar dentro do seu coração. Quanto mais você usar, mais você vai receber. Quanto mais você dá, mais você vai receber. A palavra diz que nós somos, sabe o quê? Despenseiros da graça de Deus. Ou seja, recebemos para transmitir. Não guarde para você, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: não guarde para você. Aleluia. Terceiro azeite. Para que serviu o terceiro azeite? Terceiro azeite, peso da terceira pedra, era extraído o terceiro azeite. Esse servia para iluminar. O povo pegava esse azeite, era depositado nas lâmpadas, e era o principal instrumento de iluminação naquela época. Até Jesus conta uma parábola
de duas das 10 virgens, né? Que eram nécias, metade eram nécias e metade eram sábias. As sábias, o que elas fizeram? Elas guardaram esse terceiro azeite aqui. E as nécias, elas esqueceram de comprar azeite. O que aconteceu? O noivo veio e aquelas que não tinham azeite ficaram do lado de fora. O que é interessante é você saber que a sua vida serve para iluminar as pessoas. Uma coisa interessante, queridos. A Bíblia diz que é para a gente resistir à tentação, fugir da tentação e resistir ao diabo. Mas a gente faz justamente ao contrário. A gente tenta resistir à tentação e fugimos do diabo. A gente faz exatamente o contrário. Por quê? Porque a gente acha que o diabo tem poder, então se o diabo tem poder, eu tenho que fugir dele. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. Saiba quem você é em Jesus. Para com esse negócio de ficar, ai, estou com medo, ai, não sei o quê. Se o camarada manifestou o capeta lá na vida dele, o que você tem que fazer? Sai em nome de Jesus. Por quê? Porque eu sou luz. Eu sou luz. Você é luz. E luz serve para quê? A não ser que você esteja escondendo essa luz. Jesus disse que ninguém acende uma candeia para colocar debaixo da cama. Antes coloca onde? No velador. Sabe o que era o velador? Era uma tabuinha que era colocada assim em cima da casa. As pessoas colocavam lá em cima. Você já viu luz no chão? Quando você chega na casa, tem luz no chão? Não, onde que a luz fica? Aqui, ó, na igreja. Ó, a luz está em cima. Para quê? Para iluminar. Querido, onde é que você está? Onde é que você está? Você está realmente para iluminar? Ou você realmente está escondido? Nós fomos feitos para tirar o mundo das trevas. Nós fomos feitos para amar o mundo. Amar o mundo é amar as pessoas, não as coisas que há no mundo. Não o pensamento que rege o mundo. Amar as pessoas que estão no mundo. Amar essas pessoas e tirá-las do império das trevas e trazer para o reino do Senhor. Você tem autoridade, grave bem isso que eu estou lhe dizendo, para expulsar qualquer capeta que está na sua casa. Qualquer um. A autoridade está sobre a sua vida. E sabe como é que ele sai? Sabe? Não é com sal grosso, não. Isso é coisa de macumba. Tá? Sabe como é que o capeta sai? Sabe como é que o demônio sai? Em nome... Tá bom. Autoridade. Você tem autoridade? É autoridade, você tem. Autoridade, queridos, não vem com título, tá? Não é o seu diploma de doutor na parede que vai trazer autoridade para você. Não é o seu nome que vai trazer autoridade para você. Não é a sua conta bancária que vai trazer autoridade para você. Não é. O que vai trazer autoridade para você é o seu joelhinho no chão. É o jejum, é a oração, é a leitura da palavra. Isso te traz autoridade. E aí você pode lutar contra as trevas. Então o terceiro azeite serviria para iluminar. E o último azeite, com o peso da quarta pedra, então era extraído o último azeite. O último azeite servia para fazer sabão. Olha que coisa interessante. Ali já estava misturado farelo de azeitona, naquele negócio todo. E eles usavam aquele azeite, último azeite, para fazer sabão. O que isso tem a ver com a gente? Sabão aponta para quê? Para limpeza, para purificação. Olha que coisa linda. Como é que eu posso dizer para o meu filho fazer alguma coisa que se eu não fiz antes? Como é que eu posso dizer para ele, filho, vai tomar banho, sendo que eu não tomo? Eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo. Como é que alguém fedido vai dizer para o outro, falar assim, ó, vai tomar banho? Não, se enxerga. Vai você primeiro. Como é que você vai tirar um cisco do olho do seu irmão, sendo que tem uma trave no seu olho? Querido, você só pode fazer isso se você tiver autoridade. Como é que a gente consegue autoridade? Joelho no chão, jejum, oração, leitura da palavra. Assim. Como é que eu vou purificar o mundo? Como é que eu vou dizer para alguém que a coisa está errada? Como é que eu vou ser o determinante para dizer assim, ô gente, peraí, vocês estão andando no caminho errado.
Não é assim que a coisa tem que andar. Ô gente, vocês não estão cumprindo a palavra. Ô gente, peraí. Como é que eu vou fazer isso? Quando eu tiver autoridade para fazer. Quando eu tiver vida com Deus para fazer. Quando a minha vida for realmente alguém servir realmente para limpar. Para que você possa limpar o ambiente, você tem que estar limpo. Para que você possa chegar no ambiente e limpar aquele ambiente, você tem que estar limpo. Não vá, querido, não vá lutar com o diabo com pecado. Não faça isso. Em nome de Jesus, não faça isso, porque senão o couro vai ser grande. Eu vi uma situação uma vez, fiquei sabendo de uma situação, ouvi uma situação de um colega pastor que foi tentar expulsar o demônio de alguém. Aí ele chegou, a pessoa ficou possessa no culto, ele falou assim, ó, sai em nome de Jesus. O demônio virou para ele e falou assim, você é ladrão de milho. Você roubou milho ali no fulano quando você estava vindo para a igreja. E ele falou, é verdade, eu parei lá, peguei umas espigas de milho na metade do caminho. Ele foi lá, pediu perdão para o Senhor, falou, Senhor, me perdoa, porque eu roubei os milhos, eu vou lá retratar com o dono lá. Eu não vou fazer mais isso. E aí ele teve autoridade para expulsar o demônio. Querido, se você estiver em pecado, por isso se limpe primeiro. Se limpe primeiro. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, por que a gente não pôde expulsar esse demônio aqui? A gente já fez tanto, já expulsamos tanto. O Senhor falou, essa casta não sai sem jejum e autoridade. Níveis de autoridade. Mas querido, o primeiro passo é eu estar limpo. Eu tenho que estar limpo. Então, a primeira condição é eu estar limpo. E a segunda condição é eu ter autoridade para limpar. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. E ele nos dá autoridade para nos purificar, para purificar todo o ambiente que está à nossa volta. Então, os 4 azeites, um servia para limpeza, outro servia para iluminar, outro servia para comer e outro servia para adorar a Deus. Veja que um só é para adoração ao Senhor. E os outros 3 somos nós servindo as pessoas. Um a gente serve a Deus e entrega o melhor para Ele. E o resto da nossa vida a gente serve as pessoas. Se você não servir para servir os outros, você não serve para nada. Você está aqui nessa terra para servir as pessoas que Deus colocar na sua frente. Então sirva com excelência. Sua adoração a Deus não vai ser de nenhum valor se você não servir as pessoas. Sirva as pessoas. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Para sermos como oliveiras na casa de Deus, nós precisamos querer ser moídos por Ele. Interessante que a gente falou da oliveira e até agora eu não falei sobre o ato. O ato para chegar a ter azeite é passar pela moenda. É passar pela moenda de Deus. Eu queria que você se colocasse no altar do Senhor agora. Deus, Ele tem mais para você do que você pode pedir, sonhar ou imaginar. Ele quer que você seja um instrumento para abençoar as pessoas. Ele quer que você aprenda a entregar o melhor para Ele em primeiro lugar. E quando eu digo entregar o melhor para Ele, não é só entregar o seu dízimo ou a sua oferta. Isso é apenas parte do que nós podemos entregar de melhor para o Senhor. E eu quero te pedir, não entregue 10% da sua vida a Deus. Entregue toda a sua vida ao Senhor. Porque quando for para limpar os teus pecados, quando foi para trazer vida a você, Deus não enviou um anjo. Ele enviou o que Ele tinha de melhor no céu. Ele enviou seu Filho. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, que da mesma forma que Jesus se entregou por você,
você se entregue a Ele nessa noite, para servi-lo, como oliveira na casa de Deus, como oliveira, que está disposta, uma azeitona que está disposta a ser moída, ser trabalhada, ser burilada, para que dela possa surgir elementos que glorifiquem o nome do Senhor, surgir elementos que abençoem as pessoas. Você foi chamado nessa terra para abençoar as pessoas. Eu queria fazer alguns desafios aqui essa noite. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, se você nunca fez isso, eu queria te convidar nessa noite a você se render a Jesus. Ele é seu único e suficiente Salvador. Eu sei que o seu nome vai ser escrito no livro da vida, se você fizer isso. O segundo desafio que eu quero fazer é para aqueles que estão longe nos caminhos do Senhor. E você precisa voltar a ter aquela vida que você tinha no começo, de busca de Deus, de intercessão, de sede e fome pelo Senhor. Se você está longe dos caminhos do Senhor, eu quero dizer para você, meu querido, que o Senhor te espera de braços abertos. Ele quer colocar uma sandália nos teus pés, Ele quer trocar tuas vestes sujas, colocar uma veste nova, Ele quer colocar um anel no dedo, e Ele quer matar o novilho cevado só para você. Vai haver festa no céu. E o terceiro desafio que eu quero fazer nessa noite é que, se você quer ser como uma oliveira na casa de Deus, entregando a Deus o seu melhor e entregando a sua vida para servir os seus irmãos e as pessoas que ainda não conhecem, essa é a hora, esse é o momento. Se você se encaixa num desses três desafios, eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, a nossa vida está nas Tuas mãos, Pai. Quero orar, Senhor, para aqueles que estão hoje entregando sua vida ao Senhor. Pai, eu quero pedir, Deus, que o Senhor coloque, Deus, o Seu nome no livro da vida, não com tinta, Senhor, mas com o Teu sangue. Senhor, escreve o nome desses no livro da vida, Senhor, e que em nome de Jesus o Espírito Santo venha agora e preencha esse coração, enche esse coração com a Tua presença, Senhor. Faça com que essa pessoa se sinta amada e querida do Senhor, Pai. Ah, Deus, oro por aqueles que estão voltando aos Teus caminhos, Senhor, que estavam afastados. Traz de volta, Senhor. Coloca o anel no dedo, sandália nos pés. Troca as vestes, Senhor. Ah, Senhor, mata o novilho cevado. Há júbilo no céu, porque hoje pecadores se arrependem e volta a Tua presença, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. E agora, Pai, eu quero orar por cada um que ficou em pé e está nessa noite dizendo para o Senhor assim: eu quero ser uma oliveira na Tua casa, Senhor. Eu quero dedicar a minha vida para Te servir, para servir ao Senhor em primeiro lugar, com tudo que eu tenho de bom e de melhor, entregar nas Tuas mãos. E depois, Senhor, eu quero Te servir também, servindo aos meus irmãos, servindo as pessoas que o Senhor enviar para perto de mim. Ah, Deus, eu quero servir ao Senhor da melhor maneira que eu puder. Senhor, abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, esses meus irmãos. Abençoa, Senhor, a vida deles, Pai, que realmente esses 4 azeites possam ser extraídos deles, Senhor. E nós saberemos, Deus, que a nossa vida nessa terra aqui não foi em vão, mas foi para abençoar outros. Muitas pessoas se alimentaram da palavra que nós demos. Muitas pessoas, Senhor, entraram no eixo porque nós dissemos: esse é o caminho, andai por ele. Deus, usa a nossa vida, usa a nossa boca como boca do Senhor, usa a nossa vida como instrumento nas Tuas mãos, Jesus.
Nós te agradecemos nessa noite, porque tu estás aqui, Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimenta a Oliveira que está do seu lado aí. Diga, seja bem-vindo, Oliveira, na casa do Senhor. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, querido. Presença do Senhor.